bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler João. Eu quero ler capítulo 12, versículo 35 em diante, diz assim: Então Jesus lhes explicou: Ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Depois eu vou ler aqui. Olha o que Jesus disse aqui. Que ainda por um pouco de tempo, a luz estará entre vós. A palavra diz que no momento em que Jesus vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai ser removido daqui também. E a palavra diz mais, que vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter fome, mas não do alimento físico, mas da palavra, e não vai ter quem a pregue. Então, enquanto nós podemos estar na luz, caminhar enquanto tendes a luz, é o que ele diz aqui, para que as trevas não vos surpreendam. Quantas pessoas são surpreendidas? Se você for caminhar no escuro, você não enxerga nada na tua frente, você vai tropeçar, você vai cair, né? Você pode se machucar, você não sabe. Você não tem as coisas palpáveis na tua frente, você não sabe o que está ali. Você não sabe em que terreno que você está pisando. Por isso que nós precisamos da palavra. O salmista disse que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela precisa iluminar a nossa vida, aonde nós vamos pisar, aonde nós vamos estar. É a palavra de Deus que precisa nos conduzir. E Jesus disse aqui, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Aquela pessoa que anda tateando no escuro, ela não sabe para onde ela vai. Ela não sabe em que direção e que ela vai seguir. Ela não sabe o que ela pode encontrar logo na sua frente. Ela pode ser surpreendida. Mas aqueles que andam na luz, nós conseguimos ver, nós conseguimos discernir as coisas de Deus e as que não são de Deus. Nós nos blindamos, nos revestimos da armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau, para que nós possamos resistir às astutas ciladas de Satanás. Satanás, ele age aonde? Na oculta, na espreita, na calada, na noite. Eu lembro que antes de eu me converter, eu já tinha aceitado Jesus, um dia que eu fui na igreja com a minha mãe, mas eu ainda não estava seguindo no caminho, eu só tinha aceitado Jesus, tinham feito o apelo, e eu lembro que um dia, eu morava com a minha tia, que já é falecida e que também se tornou uma mulher de Deus, né? E essa minha tia, eu lembro que eu estava na casa dela, eu morava com ela um tempo em Porto Alegre, e eu tive um sonho. Eu me lembro que eu tive um sonho que atrás de mim eu não via, era somente assim uma nuvem preta escura. Alguém falava comigo, provavelmente Satanás, e lá na frente assim eu enxergava uma luz. Sabe aquelas calçadas antigas, como se você vê naqueles filmes, nos documentários das ruas da Bahia, assim, por aqueles lugares históricos, era assim. Eram umas ruas de pedra, não era paralelepípedo, era pedra. Casas antigas, como casas de pescadores. E aqui aquela coisa naquela nuvem falava comigo. Eu não lembro o que ele me dizia. Mas eu me lembro que eu me virei para aquela luz. Sabe quando uma rua está pouco iluminada assim? Aqui atrás de mim era aquela escuridão. Mas eu olhava para aquela luz e eu enxergava aquela claridade. E eu me lembro que eu me virei em direção àquela luz e eu disse assim: eu sou de Deus.
E me virei para aquela luz e fui indo em direção a ela, fazendo a oração do Pai Nosso. Então, Satanás pode até ter vindo ali me fazer uma proposta, mas no momento em que eu aceitei Jesus naquele apelo, que eu fiz dele Senhor da minha vida, mas eu ainda não estava indo na igreja como eu deveria, mas eu tinha aceitado. Quando fizeram o apelo, eu aceitei. E eu aceitei de coração. Ali eu fiz a minha escolha. Ele veio me fazer uma proposta, mas eu não aceitei. Eu segui olhando a direção da luz. Eu saí das trevas aonde eu me encontrava. Numa vida de idolatria, numa vida de mentira, de engano, aonde a gente consultava deuses, jogava carta, a gente ia, tomava uns passes. Deus me tirou daquele lugar de trevas, de servidão, aonde ali nós nunca obtivemos nada. Mas quando eu fui para aquela luz, eu saí das trevas, eu fui convidada a sair das trevas e eu decidi ir para aquela luz, que eu permaneço até hoje, as coisas mudaram. Por isso que a palavra diz, nos convidou para sair das trevas e ir para a sua maravilhosa luz. Então, se hoje eu vivo nas promessas de Deus, as maravilhas que Deus tem para a minha vida, o propósito do Senhor foi porque eu quis sair de lá. E quantas pessoas que ainda estão nas trevas por escolha própria, ainda estão vivendo nas mãos de Satanás porque não querem sair daquela situação. Não querem tomar a posição de dizer, não, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero ir para a luz. Eu lembro, né, que a minha mãe, antes dela se converter, né, nós íamos, né, tomar passe, a gente ia se benzer. E eu me lembro que ela ia num terreiro lá. E ela disse, olha o poder das nossas palavras. Aqui é o último lugar que eu venho. Se as coisas não se resolverem aqui, eu vou para uma igreja, eu vou virar crente. E foi o que aconteceu. Quando foi um dia, na empresa onde nós trabalhávamos, né? A parte do trabalho que a minha mãe fazia na parte final do calçado, que nós trabalhávamos no acabamento do sapato, né? Ela foi levada para costura. Foi emprestada lá. E Deus colocou ela a trabalhar com quem? Na mesa de uma crente. Ela passava cola e aquela senhora preparava as peças ali do sapato. E ali aquela mulher foi evangelizando ela. Deus colocou a luz. E aquela senhora pregou para ela, falou de Jesus, ela contou a situação lá de casa. E ela disse, eu não me envergonho, eu aceitei Jesus, dobrei o meu joelho lá no banheiro da fábrica. Aquela irmã fez a oração e eu aceitei a Cristo. Então é a nossa escolha, não interessa o lugar. Deus, ele vai ao nosso encontro. Deus, ele nos dá o convite de sair da treva, de sair da escuridão. Mas é a nossa escolha vir para a maravilhosa luz ou permanecer lá. Mediante aquele apelo, a minha mãe aceitou a Cristo. Depois, sucessivamente, né, uma foi indo, a outra. Deus está trabalhando. Nem todos ainda, né, dos meus irmãos são de Jesus, mas pela nossa fé são. Porque como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós cremos nessa promessa. Declaramos a bênção sobre a vida deles também. A bênção vai alcançá-los também, como um dia nos alcançou. Mas tudo é no tempo de Deus. Cada um foi no seu tempo. As lutas se levantam. Só que nós estamos na presença de Deus e temos Deus ao nosso lado. Mas e as pessoas que lá atrás, né, que não conheciam a palavra? A gente vê as pessoas passando por lutas, passando por dificuldades, passando ali por situações terríveis, parece que aquilo nunca vai terminar. Pessoas querendo tirar a própria vida porque não conseguem resolver os problemas que têm se levantado.
Mas quando nós temos Deus na nossa vida, as coisas são diferentes. As coisas mudam de figura. E aqui, né, Jesus disse o que? Enquanto vós tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos da luz. Então nós precisamos, gente, enquanto você tem a luz, crê na luz e se torne um filho da luz. Saia das trevas, confesse, abandone, deixe tudo para trás. Confesse o teu pecado, a tua iniquidade, a tua maldade. Se conserte com Deus, volte para o Senhor, tome a decisão de entregar a tua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida para ti, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu consagro tudo ao Senhor. E Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Quando Paulo saiu numa viagem missionária ali, né? Paulo saiu numa viagem, ele estava ali num navio e eles não seguiram a instrução que Deus havia dado. Aqueles homens decidiram seguir viagem. Mas um anjo apareceu ali e disse que ninguém ia se perder, nenhuma alma iria se perder ali, que ninguém ia morrer. Nós passamos por tempestades, mas não por naufrágios. Quando nós estamos com Deus, não importa o tamanho das ondas. A tempestade vem, mas nós não naufragamos. O naufrágio não chega na nossa vida. Eles chegaram a uma ilha. E lá naquela ilha, eles ficaram ali por 3 meses. Aquelas pessoas lá, Deus proveu aquele povo, os bárbaros que moravam ali. Eles ficaram ali 3 meses durante o inverno e foram supridos, foram abençoados. Então, Deus, ele prove tudo. Em meio ao mar revolto, em meio à tempestade, Deus sempre vai usar alguém para te estender a mão. O socorro vai vir da onde você menos espera. Deus, ele vai prover. Deus, ele vai prover na tua vida. Eu lembro que um dia, né, uma senhora, ela me chamou. Eu atendi ela no meu estágio da psicanálise, né? Lá nós atendíamos pelo instituto. Algumas pessoas ali, né? Nós tínhamos alguns atendimentos X, nós tínhamos que dar 3 atendimentos gratuitos para cada pessoa concluir, né? Às vezes se levantava alguns atrapalhos ali, um não dava certo, começava de novo, mas Deus sempre proveu. E ali, né? Eu tive uma amizade com uma das meninas ali, que até hoje eu mando uma mensagem de bom dia para ela, e Deus, né, usou um testemunho para que inspirasse ela, para que ela voltasse a fazer pães que ela fazia. E ela disse: aquelas palavras que você me falou, que você também fazia pão, que você fazia bolo, coisas sem glúten, aquilo mexeu com o meu coração. E ela começou a fazer pães. E Deus começou a abençoar a vida dela. Aí um dia, ela me chamou. Ela disse assim: Eliane, eu quero te mandar uma oferta, te mandar um presente. Deus tem dito que é para mim te mandar um valor. Eu disse: amém. E ela disse: me manda aí a tua chave Pix. Eu mandei. E Deus usou a vida dela no momento que eu estava necessitando ali para me enviar um socorro. E me enviou a provisão. Então, olha como Deus é bom. Deus, ele move o coração das pessoas para nos ajudar. Porque ele sabe o que nós precisamos. E ele não nos deixa faltar nada. No meio da tempestade, Deus, ele manda o socorro, ele manda a provisão. Ele manda ali, no momento da adversidade, é que aquele amigo se torna um irmão. No momento da luta, Deus levanta pessoas do teu lado para te abençoar, para orar por você, para clamar pela tua vida, para interceder por você. Porque nós passamos por tempestades, não naufragamos. Como os discípulos, eles estavam ali, naquele barco, o mar se levantou, aquela tempestade veio, parecia assim que ia terminar com tudo. De repente Jesus veio
andando sobre as águas. Eles se assustaram. Ah, é um fantasma. Ele disse, não temas, sou eu. Pedro disse, se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse, vem. E Pedro foi. Só que quando Pedro, ele tirou os olhos de Jesus por um momento e ele começou a olhar na volta, aquele vento, aquelas ondas, Pedro começou a afundar. E Jesus foi lá e pegou a mão dele, trouxe ele de volta e disse, homem de pouca fé. Então, Satanás, gente, no meio da tempestade, ele vai tentar fazer com que você olhe para as ondas, para que você olhe para a fúria do vento, para que você se apavore, para que você se desespere, porque a intenção dele é fazer você naufragar. Mas não. Jesus, ele estende a mão no momento certo, ele nos traz de volta, nos coloca de pé. Levanta aquele que está caído, coloca de pé aquele que está prostrado. Deus, quando ele chamou Josué, ele disse o quê? Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Nós só precisamos fazer estas duas coisas, nos esforçar e ter bom ânimo. Bom ânimo para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, das tempestades, do mar revolto que se levanta muitas vezes da nossa vida, e saber que Deus é conosco. Não podemos tirar os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tirarmos os olhos dele, um minutinho a gente começa a afundar. A nossa fé já começa a esmorecer. E Satanás quer isso. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E assim muitas vezes. Satanás faz com que as pessoas comecem a olhar o defeito do outro, começa a colocar defeito no cônjuge, começa a só olhar defeito nos filhos, defeito nos lugares. Daqui a pouco a pessoa ela está insatisfeita, ela não quer mais naquele trabalho, ela não quer mais aquele casamento, ela começa a desistir. Mas nós precisamos ter o bom ânimo, saber que Deus é conosco, que nós vamos enfrentar lutas, vamos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom ânimo. Não podemos desanimar, porque no momento em que a gente desanima, é sinal que a nossa fé está enfraquecendo. A nossa fé está enfraquecida. E assim, Satanás atinge a meta dele. Quando ele consegue fazer com que a pessoa se desanime, fique prostrada, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar, ele está atingindo o objetivo dele. Então, não tire os olhos de Jesus. Permaneça firme na tua luta, na tua caminhada, na batalha que se levantou, porque Deus é contigo. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo, eu venci o mundo. E nós só vamos vencer se não perdermos o nosso ânimo, se nós não desanimarmos, se a gente não desfalecer. Nós precisamos crer que Deus é Deus em todo o tempo. Não importa a circunstância, não importa o vento que se levantou contrário, se o vento bateu ali no nosso barco, mas nós não vamos naufragar. Tempestades, nós vamos enfrentar. Ondas, vamos enfrentar. Mas maior é o nosso Deus. Maior é aquele que pode dizer, cala-te, aquieta-te, vento, e tudo para. A tempestade não dura a vida inteira. O naufrágio, para nós não vai chegar. O vento forte vai cessar, porque Deus é conosco. Nós apenas precisamos crer e prosseguir como Jesus disse, enquanto vós tendes a luz, crede na luz para vos tornardes filhos da luz. Então seja este filho da luz. Que as pessoas vão olhar para você e vão ver quem? Cristo, o Espírito Santo resplandecendo, a paz que excede todo entendimento, é isso que elas vão ver.
No meio da tempestade pode estar tudo desabando lá fora, mas você está em paz aqui dentro. Por quê? Porque você sabe quem é o Deus que você serve. Que ele vai dizer, cala-te, aquieta-te, para vento. Cessou agora. Chega, Satanás. Parou por aqui. Então, nada dura para sempre. São leves e momentâneas tribulações, como diz a palavra, que nós vamos enfrentar. Nós vamos passar por situações difíceis, mas Deus é conosco. Continue na luz, persevere, não saia do caminho, continue olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que eles sejam abençoados, edificados, que tenham a sua fé inabalável, que eles tenham os seus pés firmados na rocha, que eles possam clamar, ouvir, Pai, a tua voz. Que o Senhor venha mandar o socorro, mandando os anjos guardar, livrar, como Davi disse, eu clamei ao Senhor e ele se inclinou para mim, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Que o Senhor venha firmar os nossos passos, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nós possamos permanecer firmes, Pai, na tua presença. Como filhos da luz, nós queremos ser e queremos andar resplandecendo a luz do Senhor na nossa vida. Que a paz que excede todo entendimento venha reinar, venha operar em cada vida e em cada coração, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te dirija. Eu não sei a luta, eu não sei a batalha, a tempestade que se levantou na tua vida, mas você não vai naufragar, porque Deus é contigo e Ele segura na tua mão. O Senhor é contigo e você já venceu a tempestade, as ondas, o mar revolto que se levantou, o deserto, ele já chegou ao fim, porque o Senhor é Deus de provisão e Deus de milagre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.